Se alguém chegar e lhe perguntar de qual matéria é formada o nosso corpo, ou seja, qual é a matéria-prima que forma o corpo de todo ser humano, o que você responderia? Você sabe? E se fosse para você dar um chute, qual chute você daria? Formado de borracha, material sintético, plástico, é bem flexível, né? O que você arriscaria dizer? Mas pense bem antes de responder. Mas e se eu te disser que o corpo de todo ser humano é formado de terra? Isso mesmo, terra. O que você acha disso? Está curioso? Então assista o vídeo até o final que eu vou te mostrar que o nosso corpo é formado de terra e a Bíblia, há mais de 3.000 anos, já revelou isso para nós. Fique comigo até o final que você vai descobrir. No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre a criação do universo, dos céus, da terra e tudo que neles existe. Mas nós fomos até a criação do sexto dia, onde foi criado todos os animais terrestres. Só que no sexto dia também foi criado uma criação que, na verdade, é a criação mais importante de toda a criação de Deus. É a criação do homem, porque lá está escrito que Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Veja o que fala no capítulo 1 do livro de Gênesis. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Então, na verdade, Deus formou o homem do pó da terra, ou seja, Deus pegou o pó da terra e desse pó ele formou o ser humano, o homem, conforme está descrito no livro de Gênesis. Mas como eu vou saber que isso está certo, como que isso está errado? Veja bem, agora que nós vimos que a Bíblia confirma o que eu estou dizendo, que o homem é formado de terra, ou seja, do pó da terra, então a nossa matéria-prima é formada de terra. Mas como que eu vou saber se isso está certo ou se está errado? Para que nós possamos ter essa certeza de que a Bíblia tem razão, nós podemos fazer o seguinte experimento. É óbvio, né, que estou falando de uma forma ilustrada. Você pode pegar uma parte do seu corpo, retirar um pedaço da matéria-prima de qualquer parte do seu corpo e levar para um laboratório. Você pode pedir aos melhores cientistas para fazerem uma análise do que compõe essa matéria que foi levada para ele. É óbvio que nós não vamos cortar uma parte do nosso corpo. É só uma metáfora que eu estou dizendo. Após concluir as pesquisas, o cientista certamente vai mostrar para você que o que compõe a nossa matéria-prima é ferro, zinco, potássio, cobre, cálcio, água, obviamente, enfim, todas as substâncias que são extraídas e encontradas na nossa terra, no nosso subsolo. Por isso é que eu digo que o homem é formado de terra, porque ele foi formado do pó. E certamente, quando Moisés escreveu isso, ele não adivinhou, ele foi inspirado por Deus, porque jamais homem nenhum, há 3.000 anos atrás, teria condições de dar uma resposta dessa. Hoje já é difícil para alguém responder, imagina há mais de 3.000 anos atrás. Se ele fosse
dar um chute, né? Se ele fosse arriscar qualquer matéria-prima, ele diria qualquer outra coisa, menos que o homem é formado de terra, ou seja, do pó da terra. Vamos falar um pouco agora de como foi formado o ser humano. Deus pegou o pó da terra, formou um corpo de barro, de terra, e depois desse corpo formado, ele assoprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, após Deus formar o homem, ele viu que era muito bom, porque foi um ser criado à imagem e semelhança do Criador. Por que imagem e semelhança? Porque esse ser criado no sexto dia, ele é diferente das outras criações. Ele tem uma capacidade infinitamente superior à dos outros seres viventes. Tanto é que Deus o colocou para dominar sobre todo ser vivente, para cuidar da terra. Esse ser humano, ele tem uma capacidade tão grande que hoje nós podemos ver o que o homem é capaz de criar, que animal nenhum chegaria perto disso, por mais inteligente que seja. Por que isso? Porque o homem é semelhança de Deus. Deus colocou o homem no jardim, ele preparou um lugar ideal, propício para que o homem pudesse viver ali em plena harmonia com a criação de Deus. Ele cuidaria dos animais, cultivaria a terra. Por mais que o homem fizesse o que Deus estabeleceu para ele com toda a maestria, ainda faltava algo para o homem. Porque Deus viu que o homem estava só, e isso não era bom, faltava uma parte para completar o homem. Foi então que Deus decidiu colocar um profundo sono no homem, retirou uma de suas costelas e das suas costelas ele fez uma mulher, ou seja, uma companheira, uma auxiliadora idônea, uma mulher capaz, competente para andar lado a lado com o homem que ele havia criado. Nenhum animal seria capaz de ter um relacionamento, ter uma conexão ou até mesmo uma comunicação com o ser humano, porque a diferença de ambos são enormes. Por isso Deus quis criar uma auxiliadora, uma companheira idônea, capaz, competente, que andassem com o homem e fizesse companhia para ele. Como foi lido, no capítulo anterior, Deus ainda os abençoou e disse: multiplicai e enchei a terra, sede fecundos. Foi uma criação tão maravilhosa que quando o homem viu a sua companheira, ele disse: essa certamente é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele ficou tão satisfeito com ela que eles passaram a andar juntos. É por esse motivo também que a Bíblia diz: os dois deixarão pai e mãe, se unirão e serão uma só carne. Já não serão mais dois, mas uma só carne. Isto porque, na verdade, um completa o outro. Pois bem, Deus colocou o casal para viver no jardim, eles se alimentavam de toda a erva, toda a planta que havia no jardim, toda a árvore frutífera, e viviam ali em plena harmonia, e Deus entregou aquilo tudo para eles. Porém, Deus disse a Adão: Adão, de tudo que há no jardim, você pode comer livremente, de tudo. Apenas da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está bem no meio do jardim, dela você não comerás. Porque no dia que você comer deste fruto, certamente você morrerá. Essa então era a única ordem que Deus deixou para que o ser humano cumprisse. Porque na verdade, Deus queria colocar algo para saber se realmente o homem andava em harmonia com Deus ou não andava. Se ele obedecia porque amava a Deus ou porque Deus estabeleceu que ele o amasse. Então Deus colocou essa prova para o homem, que era perfeitamente possível de ser obedecida. Mas o que você acha? Será que o homem obedeceu? Será que a mulher obedeceu? Essa então será a segunda parte deste assunto. Porque na verdade, nós vimos aqui que Deus criou o homem, a mulher, criou tudo que há nos céus e na terra e deu ao homem e à mulher um lugar perfeito, um paraíso que nós chamamos, a Bíblia chama de Éden,
o jardim do Éden, para que eles vivessem ali em perfeita harmonia, vivessem não só em harmonia com a criação, mas também com o Criador, porque Deus se apresentava na virada do dia para conversar com o homem. Isso era possível porque o homem era puro, o homem não tinha pecados. Então Deus podia ainda conversar com ele. Mas o que será que aconteceu? Por quanto tempo será que o homem viveu ali, nesse jardim? Isso não sabemos. Mas aconteceu algo que certamente mudou o rumo da história. E é sobre esse assunto que falaremos a seguir, mas no próximo vídeo. Por isso eu peço a você mais uma vez que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e em breve você estará recebendo um novo vídeo que complementa este assunto. Mas antes de encerrar, temos que lembrar que Deus criou os animais e o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, no sexto dia. Ali ele completou toda a sua obra. E no sétimo dia ele descansou de toda a obra que fizera. Quando a Bíblia fala que Deus descansou, não que ele estava cansado, se assentou ou deitou para descansar. Ele descansou em que sentido? De que ele concluiu, ele encerrou. Então ali ele se deu por concluída toda a sua obra. Por isso a palavra fala que ele descansou de toda a sua obra. Ele abençoou e santificou o sétimo dia. Deixe depois nos comentários se você acha que o homem conseguiu obedecer ao mandamento do Senhor, que era de não comer da árvore que ele havia proibido, ou será que ele comeu? Se você sabe ou não sabe, deixe aí um comentário que no próximo vídeo nós traremos a resposta sobre esse assunto para concluir qual foi o destino do ser humano a partir da criação.